Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira, a seleção que inicia um novo ciclo aí após a Copa do Mundo aí de 2022, né? A seleção brasileira volta com vários jogadores aí que foram convocados pela primeira vez e tem alguns jogadores também que fizeram parte da última Copa do Mundo. Temos Vinícius Júnior, Militão, Paquetá, né? Alguns jogadores ainda remanescentes do último ciclo que ainda tem idade ainda e vão permanecer até a próxima Copa do Mundo de 2026 e bora acompanhar aqui todas as repercussões aí da apresentação da seleção brasileira que está sendo comandada pelo Ramon, né? O Ramon que fez a primeira convocação da seleção brasileira, ainda segue uma indefinição de quem será o novo técnico da seleção brasileira para o próximo ciclo e bora acompanhar mais um vídeo aqui, galera. Vou deixar o link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. É o início do novo projeto, vários jogadores novos que vão dar a vida, né? Ainda mais por se tratar do início, deixar uma boa impressão. Acho que o Brasil tem jogadores assim de todos o nível Europa, então acho que o que passou já ficou para trás. Sobre a Copa do Mundo, então é focar agora nesse novo início e trabalhar o máximo para chegar bem na Copa de 2026. Para mim hoje sou até suspeito para falar, acho que o Diniz aí tá no top 3 hoje de treinadores do Brasil, acho que obviamente sem discussão. É um treinador que faz o time jogar, que todo mundo que passa por ele tem bastante evolução. Estou muito feliz e um pouco nervoso, sim. Né, todo dia que você tá ao lado de jogadores que você via na televisão, então muito feliz e grato. São algumas caras novas na seleção brasileira e a gente tem aí, olha, os convocados, tá bom? Então tem o Mikael, tem o Arthur, ainda o Robert, o Renan, o André, o João Gomes, Andrei Santos, Rafael Veiga, o mais experiente aí dessa turma, né? Mas uma primeira convocação, também o Rony, o Vitor Roque e ainda o Yuri Alberto. É assim, né? Às vezes aparecem algumas caras novas, então a gente fica na dúvida, então a gente apresenta cada um. Prazer, se você está chegando agora, eu sou o Bruno Vicari, este é o Sport Center e eu vou chamar aqui também o Gustavo Hoffmann, que é o nosso comentarista que mora na Europa e que está sempre ao lado da seleção brasileira, agora aí no Marrocos, hein, Hoffmann? E conta pra gente qual que é a programação. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você. Prazer, fã de esportes. Eu sou Gustavo Hoffmann, jornalista na cobertura da seleção brasileira pela ESPN aqui em Tanger, no Marrocos, cidade muito próxima da Espanha, né? Tanger está, o ponto mais próximo de Tanger da Europa, no caso da Espanha, está a apenas 15 quilômetros, é muito próximo. A gente está bem aqui na entrada, próximo ao Estreito de Gibraltar, na entrada do Mar Mediterrâneo, no contato do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Então, uma cidade litorânea, um clima muito agradável aqui no Marrocos, aqui em Tanger. Daqui a pouco tem seleção brasileira treinando aqui atrás de mim, ó, neste campo anexo ao estádio Ibn Battuta. O estádio está na minha frente, aqui atrás o campo onde a seleção brasileira vai treinar, campo anexo ao estádio. Seleção brasileira que vai treinar pela primeira vez aqui no Marrocos com o elenco completo já. Os 23 jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes estarão à disposição para a atividade de hoje. O último a chegar foi o Arthur, jovem lateral do América, uma revelação da equipe mineira. Foi o último a chegar, já se juntou ao grupo, estará aqui daqui a pouquinho treinando também com os demais companheiros. Seleção brasileira treina hoje às 1h30, eu tô com o horário do Marrocos, tá? Às 4h30 aqui do horário local, 1h30 horário de Brasília, tudo agora à tarde, treinamento da seleção brasileira. O jogo será no próximo sábado contra a forte seleção marroquina, semifinalista da última Copa do Mundo, uma das grandes histórias do último Mundial. Vocês falavam sobre novo ciclo, os jogadores falam sobre novo ciclo. Já para devolver para vocês, eu tenho algumas discordâncias em relação a isso, porque vai depender do que vai acontecer com a seleção brasileira. Quem será o treinador?
Será que Ramon Menezes, eventualmente, se a CBF não conseguir o treinador dos sonhos, que é Carlo Ancelotti, pode continuar? Aí sim estaremos falando de um novo ciclo. Caso contrário, caso realmente um novo treinador chegue para a sequência de trabalho até a Copa do Mundo de 2026, aí sim se iniciará um novo ciclo. E o que estaremos vivendo aqui seria uma espécie de rito de passagem, uma transição da era Tite para a era de um novo treinador com uma convocação bastante diferente, né? Jovens jogadores, atletas do futebol brasileiro, nomes pesados que ficaram de fora, enfim, um período ainda de incertezas, na verdade, aqui na seleção brasileira. É um novo ciclo, né, Mari? Mas se chegar um novo treinador, aí recicla. Isso. Reciclo. É. O Bruno Vicari, quando teve a convocação, fica com a gente aqui no papo, tá, Hoffman? O Bruno estava na Espanha, né, naquela cobertura de La Liga. E a gente conversou aqui no estúdio rapidinho sobre esses nomes, porque assim, a gente não imagina que essa seja exatamente uma seleção que vai ser exatamente esses caras que vão, né, é um processo ali, dar uma chance, motivar, tem muito desse caráter também, de, poxa, tem essa oportunidade, vista a camisa da seleção brasileira. Mas o que significa, por exemplo, a presença de alguns nomes aqui do nosso futebol nacional, como aparece Yuri Alberto, como aparece Rony, como aparece Veiga, como aparece o Arthur também do América. O que significam esses nomes aparecendo na seleção? Não, eu acho que tem que dividir, não significa a mesma coisa. Tá. Para Mikael, para Arthur, para jogadores mais jovens, eu não vou nem colocar o Andrei aí, tá? Porque eu acho que o Andrei, ele é um... Não o André. O Andrei, Tá. porque o Andrei é híbrido. Ele tanto é uma possibilidade de... Eu vou dar experiência para jogadores muito jovens que foram campeões do Sul-Americano para o Mundial. Então, como eu vou dar essa experiência? Porque o Ramon é o técnico da seleção que vai disputar o Mundial na base, né? Eu vou botar esses caras para jogar um jogo à vera contra a seleção do Marrocos e tal. E esses meninos vão ganhar cada vez mais força, confiança para os jogos no Mundial. Eu não acho que ele está errado, mas acho que aí Rony, Rafael Veiga e Yuri Alberto é a partir da avaliação que ele fez e tem do futebol brasileiro no momento. Eu gosto do Rony, o Rony me entrega isso, eu gosto do Yuri Alberto, eu sou o técnico da seleção, me der essa autoridade, vou convocar quem eu quiser, então eu vou dar oportunidade para esses caras. Sim. Eu também entendo que, assim, o Ramon mostrou muito da personalidade dele, muito. Ele poderia, Mariana, Bruno, Hoffman, Eugênio, copiar e colar. Não, eu peguei essa última escalação do Tite aqui, é essa mesmo, não vou seguir. Mas não, ele mostra muito do que ele é um cara de personalidade, mas eu acho que é personalidade demais, por exemplo, o Bremer não entrar na primeira lista. Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães. Martinelli. O Gabriel Martinelli. É isso. Eu acho que aí é personalidade demais que flerta com o erro, com o equívoco. Porque você não pode tirar do Gabriel Martinelli o fogo do futebol que ele está jogando. Foi um jogador de Copa do Mundo que está arrebentando, é artilheiro do Arsenal, que é o líder da Premier League. E não fui com a cara dele? Não gosto disso. Mas às vezes, Mar, não pode ter esse tom de assim, ele acabou de disputar uma Copa, o Arsenal está numa reta final de temporada, vou dar uma oxigenada para a galera poder jogar, mas você está aqui com a gente. Mas agora, como está muito recente a Copa e você está numa reta final, fica de boa, vou dar uma chance para uma galera e depois a gente se ajeita. Pode ter esse tom. Pode ser, a não ser que isso tenha sido conversado com ele, não sei de que a gente não vai se saber. foi ou se não foi. Né? Eu entendo Marra, mas eu também entendo que, assim, a gente pode estar aqui falando sobre o jogo que vai acontecer essa semana, então a gente está vivendo esse momento, né? O Hoffman está lá, mas daqui a 2, 3, 4 anos, pensar assim, lembra que teve um jogo lá com o Marrocos, que foi o Ramon, que foi o técnico? Fulano. Foi verdade, teve isso. Porque a probabilidade... isso com o Candinho, né? Sim, a probabilidade maior é que daqui a pouco chegue um técnico, né, que a CBF sonha com o Ancelotti, não sei se vai ser, se não vai ser, um ou outro técnico, com o peso, com a dimensão que a CBF quer dar à seleção brasileira. Por enquanto é um tapa-buracos. É isso. A gente tem uma seleção que está tapando buraco porque tinha um compromisso aí agendado, um compromisso interessantíssimo, contra uma seleção que foi semifinalista de Copa do Mundo, então tem todo um peso. Agora, eu não imagino, é um jogo só. Normalmente são 2 jogos em data FIFA, né? Tanta gente, né? Que todo mundo vai jogar, não tem como. Então, ele deve entrar com um time base, imagino eu. Jogadores que estiveram na Copa do Mundo, você tem como montar um time base de quem já estava lá. E aí vai
testar um ou outro no segundo tempo. Salpicando. Porque aí, né, você tem... Não vai trocar 11 jogadores no intervalo contra o Marrocos. E tem diferentes perfis, né? Tem jogadores experientes, tem os caras que estão bem no futebol brasileiro, mas também não tá o Pedro. Aí tem gente que é jovem, que talvez se encaixe até para a seleção olímpica. Eu não sei quanto Olimpíada nesse momento e para essa convocação tem um peso também aí nas escolhas do Ramon, Hoffmann. Verdade Bruno. Vivemos um enorme ponto de interrogação aqui. É aquilo que eu falei, é muita incerteza para um período só. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, já conhecendo um pouquinho de seleção brasileira, tendo um pouquinho de vivência no futebol, de novo, o Eugênio já falou, eu falei, a CBF quer Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti será treinador da seleção brasileira? Não dá para saber. E não depende da CBF. Não depende da CBF. Se o Real Madrid ganha a Champions League, e alguém duvida que o Real Madrid possa ganhar a Champions League, o Carlo Ancelotti vai cumprir mais um ano de contrato que ele tem com o Real Madrid. Aí a CBF teria que buscar um outro treinador. Em meio a tudo isso, se o Brasil consegue uma boa... A gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. A gente sabe como é que funciona. Ainda mais tendo experiências recente, vitoriosa no vizinho, que deu certo com um técnico que chegou sem nome, assumiu, foi ficando, se entrosando com o elenco e ganhou uma Copa do Mundo. Tô falando da Argentina de Scaloni. É a mesma coisa que o Ramon, não é. Mas eu tenho certeza que esse exemplo será utilizado em algum momento, caso não haja o acerto com um técnico mais experiente, o técnico que a CBF quer, o Ramon continue e eventualmente tenha que comandar a seleção já na abertura das eliminatórias, compromissos contra Bolívia e contra Peru, e aí a situação muda completamente. Então a gente vive um período de total incerteza. Eu acho que essa convocação aqui, ela é necessária para atender os compromissos dessa data FIFA, apenas um jogo, a CBF ficou com apenas uma partida, diferentemente do que é convencional, ter pelo menos 2 amistosos, e vem para cumprir esse compromisso com o técnico que está olhando para o seu time do Sub-20, o Ramon. Vocês vão se lembrar também, logo depois da convocação, ele falou, depois eu tenho já que pensar na seleção Sub-20. Então, acho que tem um pouco do que o Marra falou, de olhar para a sua seleção, que por enquanto é a Sub-20. Hoje ele está como técnico da seleção brasileira principal, mas é interino. Eu acho que tem um pouco também de algo que é muito cíclico no futebol brasileiro, né? Quando vem a derrota em Copa do Mundo, quando vem o tropeço, a gente invariavelmente olha para o futebol brasileiro, nossa, tem que ter mais jogador do futebol brasileiro. E eu acho que o Ramon acaba atendendo um pouco esse pedido também, esse desejo do torcedor. Porque assim, se fosse para contestar nomes, a gente poderia contestar vários nomes. Alisson não pode ficar fora da seleção brasileira, o Bremer não pode. Para mim, o Danilo, da Juventus, de maneira alguma pode ficar fora da seleção brasileira. O Martinelli, que já foi citado. O Bruno Guimarães é jogador para uma década ainda de seleção brasileira. Então, é um período estranho, tá? Eu que vivi toda a era Tite, né? Comecei a cobrir seleção brasileira quando o Tite chegou na seleção também. Eu cobrindo pela ESPN. Eu tô aqui num período de total incerteza, muitas dúvidas, sem saber para onde vai a seleção brasileira. Você vê até aqui atrás de mim, cerca de 20 torcedores, todo mundo espalhado ali na sombra, aproveitando para descansar aqui debaixo do sol. Não tem nenhuma grande expectativa aqui pelo jogo também, pelo menos. Cheguei há pouco tempo, cheguei há poucas horas aqui, já vim direto para cá, mas você vê aqui que por parte da torcida esperando, pouquíssimos torcedores, cerca de 20 mais ou menos. Eu acho que tem tudo isso que vocês falaram, o componente da ressaca de Copa do Mundo, que tá todo mundo, calma, né, é a primeira, ainda tem tanta coisa para acontecer, então agora tem esse caráter também de confiança. Mas Mari... Oi, diga, Hoffmann. Só um detalhe, assim, a ressaca da Copa do Mundo, ela ainda está presente por conta dessa indefinição. Porque se já houvesse um novo técnico, eu vou falar algo assim que não tem nada a ver. Por exemplo, Thomas Tuchel já tivesse fosse o novo técnico da seleção brasileira. Eu tô falando um nome nada a ver, só para dar um exemplo. A expectativa já seria diferente. Sim. Então, todo esse clima é decorrente também dessa indefinição. Como não tem nada muito ainda definitivo, te dá margem para poder, né, Hoffmann, testar aqui, brincar ali, brincar aqui. E não sei se entra nessa conta também, ano que vem tem Olimpíadas, né? Tem Jogos Olímpicos, então talvez uma seleção mais nova até para disputa de Jogos Olímpicos. O fato também é que você tem um acordo comercial. Né? Sim, esse é o principal fato. Então é o seguinte, a gente tem que jogar
E tem que levar um nome ou outro importante também, porque é o que foi comprado aqui também. Porque se né? não tivesse acordo comercial, seria bastante confortável, não precisar nem convocar, tal, deixa o próximo... Sim. Ou não nem faz o amistoso, ou faz o amistoso com... Vamos pensar no Mundial Sub-20, ou vamos pensar na Olimpíada, convoca só jogador do Brasil, sei lá. Mas quando também existe o acordo comercial, você precisa também ter nome importante ali, né? Agora, desses nomes que a gente vê nessa lista de agora, Eugênio Marra e Hoffman também, claro, tem alguns que a gente pode prever para um ciclo ainda mais distante. Por exemplo, o Arthur, o jogador do América. Sim. Ele não é nem titular ainda no Coelho, é um jogador muita informação, ele não é, pode ser, mas nesse momento você não coloca ele como um jogador pronto para talvez para esse novo ciclo. Vitor Roque é uma cara para esse novo ciclo? É uma cara. É uma cara. André é um cara que pode ter... Sim, André. Parece que sim. Andrei? também. Quem são esses caras? Estou aqui tentando lembrar aqui. Então, mas eu acho João que Gomes. João Gomes. o João Gomes é um jogador especial. Mas eu acho que tem um outro ponto. Já tem muito tempo que a gente vê a seleção brasileira. 2010, ele era a grande ausência. Mas ele era um menino. 2014, foi nas costas dele que o sonho de muito brasileiro caiu, né? A gente está falando, depois de muito tempo, eu quase peço licença para falar. Acho que vamos viver uma nova era agora com Vinícius Júnior. Sem Neymar. Talvez com Neymar, mas com Vinícius Júnior. Até porque se a gente fala de nova geração, é isso, é Vinícius, é Martinelli. O mundo, Bruno, o mundo via o noticiário da seleção brasileira lá na Austrália, lá na Noruega. A seleção brasileira do Neymar, né, do Paris Saint-Germain, do Barcelona. Eu acho que esse mesmo jornalista hoje em dia lá na Noruega, ele vai falar a seleção brasileira de Vinícius Júnior, e eu acho que ele não está errado. Ô, Marra. Diga, Rafa. Ó, vou te dar o exemplo disso que você está falando. Eu não sei se eu vou encontrá-lo agora, mas tinha um torcedor, eu até peguei, eu tirei uma foto dele, publiquei nas redes sociais também. Não estou o localizando, fiquei amigo dele já. O Alixo, ele estava com cartaz, o único aqui com cartaz, né, aquele tipo, pedindo para tirar uma foto. Com quem você acha que era? Vinícius. Hoje, o Vinícius Júnior é o protagonista do futebol brasileiro. Vinícius Júnior hoje é a grande estrela do futebol brasileiro no mundo. A gente vai discutir aqui, questão de opinião, se é ou não o melhor, se já é melhor que o Neymar ou não é. A temporada dele, para mim, é. O impacto dele no futebol europeu, para mim, é o maior de todos entre os brasileiros. Mas a grande referência hoje de futebol brasileiro no mundo é o Vinícius Júnior. Galera, isso aí eu também acho também. O Vinícius Júnior é a estrela do futebol brasileiro hoje na Europa. É o melhor jogador brasileiro em atividade, né? O Neymar até que ficou na frente dele no ranking pelo início que o Neymar teve, mas o Vinícius Júnior tem sido muito mais constante do que o Neymar, né? Muito mais decisivo. E vai depender muito de como o Neymar vai ficar nesses próximos anos aí, porque talvez o Neymar nem vá à próxima Copa, né? Dependendo de como vai estar o futebol do Neymar. Condições tem, mas vai depender também muito dele também. E falando de seleção, né, galera, é bem óbvio, né? Boa parte dos jogadores que foram convocados agora, né, nem vai surgir nas próximas convocações quando vir técnico novo. Essa é a verdade. Quando o técnico volta aquela galera, volta tudo. Eu discordo. Danilo, pra mim, não tem que voltar à seleção brasileira. Tem alguns jogadores que a porta tem que ser fechada. Tem que ser. Fred, acabou o ciclo Copa do Mundo. Pra mim, não tem que estar mais na Copa do Mundo. Entendeu? Alguns jogadores, pra mim, não tem que estar mais na seleção. Entendeu? Tem que iniciar um novo ciclo, pensar em novos jogadores. O Paquetá ainda pode até ter uma chance, mas eu ainda não sei se vai dar certo. Entendeu? Porque, na minha opinião, na Copa foi muito mal, muito mal. Entendeu? Poucos jogadores conseguiram se salvar na Copa do Mundo, né? E vamos ver, né? Porque é início ainda. O Ramon vai dar oportunidade à garotada na seleção, mas eu acredito que muitos desses jogadores não vão nem aparecer na lista quando vir um novo técnico para a seleção brasileira. Isso vocês podem ter certeza que muitos jogadores que estão na Europa que vão ser convocados, muitos jogadores da última Copa do Mundo devem voltar a ser convocados. Todo início de ciclo é isso aí. Tendo técnico novo ou técnico antigo é a mesma coisa. Convoca vários jogadores novos, aí depois volta tudo. Convoca os jogadores que estavam tudo de novo. É assim que acontece. Entendeu?
E é isso aí, seleção brasileira começando, é um amistoso aí, não tá valendo nada, né? Mas é muito bom aí pra garotada e dar essa oportunidade aí, o pessoal aí que não vinha sendo convocado, o próprio Veiga, o Rony, né? Pra mim são jogadores, na minha opinião, até falando, não vai ser convocado quando vir um técnico novo, isso aí é bem nítido, entendeu? Bem nítido isso. Entendeu? Yuri Alberto, muito menos, não tem futebol. Desculpa aí, mas Yuri Alberto não tem futebol para a seleção brasileira. Para mim é um jogador abaixo da média, abaixo da média. Se fosse para levar, levaria o Dudu, entendeu? Que é um jogador que é melhor, na minha opinião, melhor do que o Yuri Alberto, mas eu acho ok, beleza, dá oportunidade de jogadores aí que vem jogando bem, né? E aí sim que tem que ser a seleção brasileira, tem que dar oportunidade quem tá bem, assim dá mais fôlego e mais ânimo aí a galera que está na Copa do Mundo, que eu acho que complica muito quando você fica convocando jogadores que não vai jogando bem e os caras ficam acomodados, né? E eu espero que a seleção brasileira no próximo ciclo aí consiga fazer uma boa eliminatória e também consiga chegar bem na Copa do Mundo, que às vezes a seleção chega bem na eliminatória, mas quando chega na Copa do Mundo é um fiasco, né? Eu espero que a seleção consiga fazer um ciclo aí muito bom para a Copa do Mundo e que venha um técnico bem capacitado para dirigir a seleção brasileira. Esse é meu vídeo, coloca aí, galera, nos comentários aí a opinião de vocês sobre os jogadores convocados para esse novo ciclo aí da seleção brasileira. Não esquece somente de dar aquela moral aí, deixando o seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.